Preparou, campeões? Vamos lá para mais uma correção de redação. Hoje é a proposta do Enem 2022. A filha tirou 880 na redação e ela pediu para que eu explicasse, o porquê que ela tirou essa nota. Vamos analisar aí. A proposta de redação era a seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui, Era os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, e a filha tirou aí as seguintes notas nas competências. Competência 1, que diz respeito aí à língua portuguesa, 180. Competência 2, que diz respeito às alusões, conhecimento de mundo, 180. Competência 3, que diz respeito à argumentação, 160. Competência 4, que diz respeito aos conectivos, uso aí, de conectivos, coerência, coesão, 200. E competência 5, que é a proposta de intervenção, 160. Então, vamos lá ver o que aconteceu no texto dessa filha. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Desde a colonização, os nativos africanos, entre outros, foram culturalmente reprimidos pelos europeus. Como consequência desse etnocentrismo, as comunidades e povos tradicionais brasileiros ainda enfrentam desafios para sua valorização no país. Dentre elas, o desconhecimento de sua cultura por parte da população e a ameaça de sua sobrevivência territorial pelo governo são os principais o quê, tá? Então, retomar aí principais o quê. E aí perceba, que você coloca colonização, os nativos africanos, entre outros, foram culturalmente reprimidos. Mas colonização de onde? Então é importante você mencionar aí o Brasil logo no início do seu texto. E aí você falou que tem desafios e quais são eles? O desconhecimento da cultura e a ameaça da sobrevivência. Belezura. Aqui você poderia ter trazido algum fato histórico com mais ênfase, ter mencionado esse período, ter se detido um pouquinho mais aí a essa colonização, para justamente você ganhar nota aí no conhecimento de mundo, para justamente você mostrar para a banca que esse conhecimento de mundo existe e que você sabe relacioná-lo na sua redação. Em primeiro lugar, a ausência do ensino a respeito da cultura das comunidades e povos tradicionais nas escolas é a principal causadora dessa desvalorização no Brasil. Olha só, você me disse que é a principal causadora, então como você foi muito incisiva, como você foi muito enfática, eu preciso que você me comprove isso, porque do contrário você vai ficar no senso comum. Então é importante que você me convença disso no seu texto. E aí, olha só, por que você perde ponto aqui na competência 3? Por quê? E na competência 2? Porque elas estão articuladas. Porque é preciso que o seu repertório realmente ele esteja em consonância, ele esteja de acordo com aquilo que você escreveu no texto, com o argumento. Então eu espero que você traga no seu parágrafo um argumento que realmente convença a respeito dessa ausência de ensino. Como essa ausência de ensino está atrelada à desvalorização, entendeu? De acordo com o sociólogo Franz Boas, o conhecimento das culturas de cada povo é essencial para sua valorização e o combate ao etnocentrismo. E como isso se relaciona? Então aqui você poderia ter colocado, isto é, no Brasil, como falta esse ensino, lembra-se, de sempre trazer para a realidade brasileira e de tentar retomar essa alusão para você mostrar e para você convencer o seu leitor do seu posicionamento. Tendo isso em vista, é inegável que a ausência dessa educação culturalmente inclusiva no currículo escolar é um desafio a ser superado, a fim de promover a valorização desses povos no Brasil por meio do conhecer e reconhecer o valor do diferente. Olha só, ficou muito superficial essa argumentação, por isso que você perdeu o ponto na competência 3.
ela ficou muito superficial porque essa alusão aqui, essa fala desse sociólogo, ela ficou deslocada. Ficou deslocada sob qual perspectiva? Sob a perspectiva de que você não me convenceu desse problema. Então, quando ele fala que é essencial para sua valorização, você precisaria ter comentado sobre isso no texto e ter exemplificado e aí ter mencionado como que a sociedade, né, como que as pessoas veem essas comunidades. Como que a sociedade vê esse povo, esses povos tradicionais, vem com um olhar de preconceito, vem com um olhar de discriminação, vem com um olhar de desconhecimento, vem com um olhar de que eles não são merecedores, né? Enfim. Então, aqui nesse sentido, e aqui o seu aprofundamento argumentativo, ele acabou ficando superficial. Por quê? Porque você deveria ter trazido mais a sua voz no texto, tudo bem? E ter relacionado com o tema. Aliás, esse é o principal ponto. Mais importante do que trazer a alusão, meu amor, você deve trazer a alusão articulada ao seu argumento. Afinal de contas, é isso que a banca espera de você. Ademais, outro desafio enfrentado por essa parcela da população são as medidas governamentais que ameaçam sua sobrevivência territorial. Um bom exemplo disso foram as diversas propostas do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados acerca da redução das áreas demarcadas a esses povos, com o objetivo de promover um maior desenvolvimento econômico no país. Tal forma de atuação representa o descaso do governo com a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil, demonstrando um retorno às nefastas práticas etnocêntricas coloniais. Aqui, por exemplo, você poderia, ter falado do garimpo. Você poderia ter falado dessa exploração e aí teria evitado mencionar o nome dele, né? Você poderia ter falado do governo, poderia ter falado as ações do garimpo. Por quê? Porque essa falta de sustentabilidade, essa falta de promoção, né, e de cuidado com o meio ambiente, de proteção ao meio ambiente, faz com que esses povos sejam ameaçados. Por quê? Porque como que os indígenas vão ser valorizados se eles têm o seu meio ambiente destruído? Como que os ribeirinhos, como que os pescadores vão sobreviver se há uma extrema poluição e os peixes estão morrendo? Então era nesse sentido que você deveria argumentar. Aqui o seu repertório, a sua alusão, ela acabou ficando muito superficial, porque apenas mencionar isso, sem trazer, por exemplo, o IBAMA, sem trazer a questão do garimpo, sem comprovar isso de alguma forma, essa questão da sustentabilidade, da proteção a esses povos, esse seu texto fica muito superficial. Por exemplo, na competência 1, você perdeu ponto porque você não usa, por exemplo, os travessões para exemplificar, para explicar. Você não usa, por exemplo, as orações intercaladas, Você acaba escrevendo numa linguagem mais simples. Então é importante usar, os verbos irregulares, essas orações intercaladas, exemplificações, para mostrar para a banca que realmente você tem um bom domínio aí da língua portuguesa. Seguimos. Destarte é imprescindível que o governo federal, em parceria com o Ministério da Educação, promova a superação dos desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais no país. É importante, interessante que você, no início da sua conclusão, você faça um breve período comentando, retomando, enaltecendo a importância de resolver esse problema. Somente por meio da inclusão do ensino a respeito da diversidade cultural na base comum curricular, aliada à promoção de discussões no Congresso Brasileiro de ações que equilibrem o desenvolvimento econômico e o reconhecimento a respeito a essas culturas, haverá resolução desses impasses. Dessa forma, o etnocentrismo poderá ser finalmente superado na história do país. Olha só, primeiro, a sua proposta de intervenção, ela precisa estar articulada àquilo que você escreveu no texto e precisa estar articulada à proposta e não ao assunto geral. Então, a questão é a valorização dos povos e comunidades tradicionais no país, não do etnocentrismo. Então, aqui no final, foi como se a sua conclusão estivesse resolvendo o problema do etnocentrismo, e não é isso.
Então você me disse, né, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ele deve promover a superação dos desafios. Como isso vai ser feito? Inclusão do ensino. Apenas o ensino? Apenas o ensino? Como que esse ensino vai ser feito? Então aqui, ó, você poderia ter articulado esse ensino tanto de como os povos vivem, de como eles sobrevivem, como essa cultura articulada à proteção, porque aí sim você resolveria os dois problemas que foram apresentados nos seus parágrafos de desenvolvimento. Então é importante aí que você tenha cuidado com essa articulação e que você organize a sua conclusão, né, trazendo o agente, depois a ação, aí o modo meio, o efeito e aí o detalhamento. Então cuida para você seguir essa ordem, para você não se perder, porque dessa forma você não vai se perder na argumentação, tudo bem? Então olha só, você perdeu o ponto aqui na sua conclusão, principalmente pelo fato de que você não resolveu exatamente o problema que foi apresentado na proposta, você resolveu sobre o etnocentrismo, e aí você não abordou exatamente aquilo que você desenvolveu no texto. Competência 3, você perdeu por causa das alusões que não estão bem articuladas com os seus argumentos, e aí esses pontos tanto na competência 1 quanto na competência 2. Tudo bem? Então vamos lá, seguimos aí nas correções das redações. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se para você realmente aprender a escrever o seu texto. Bora escrever redação? Bora, meu filho!